Em discurso histórico, o senador Exalci Lucas chamou o Congresso Nacional à responsabilidade e cobrou dos parlamentares que restabeleçam o Estado de Direito no país. O senador citou o presidente Tancredo Neves sobre ouvir a voz rouca das ruas e lembrou aos colegas: recolhe-se hoje no Brasil inteiro uma visão muito negativa em relação ao Supremo Tribunal Federal e ao governo que aí está. E isso não é bom, nem para a justiça, nem para o sistema democrático. O senador lamentou que os ministros da Corte Constitucional do país estejam maculando a imagem da própria justiça e disse: todos sabemos que os cidadãos brasileiros que participaram das manifestações de 8 de janeiro de 2023 foram presos antes das sentenças, julgados como manadas e estão sendo suprimidas todas as instâncias de julgamento, o que significa também suprimir o amplo direito de defesa. Exalci Lucas mencionou que o ex-presidente Michel Temer sugeriu uma anistia modulada, em que seriam levadas a julgamento somente as pessoas contra quem houvesse robustas provas de que tenham depredado algo, e esse julgamento seria feito pela instância própria. Ele disse: esses devem ser julgados por depredação ao patrimônio público. Isso vale para todos, inclusive para aqueles que depredam instituições e com suas tintas colocam suas frases em pontes, prédios públicos e viadutos há anos. Isso existe diariamente e por apoiadores, inclusive do atual governo. Nunca foram julgados, mas o batom da cabeleireira colocou presa e sem a presença de seus filhos menores. É isso? É essa a justiça? O senador mencionou também o ministro de Lula, que admitiu que não houve, em nenhum momento, qualquer tentativa de golpe. Exalci citou: não houve golpe, disse o ministro Múcio, mas isso sempre soubemos. Exalci Lucas explicou que há duas alternativas para a anistia: que ela seja proposta pelo presidente da República, que teria que ter uma atitude de estadista e o desejo de pacificar o país, ou pelo Congresso Nacional. O senador disse: a harmonia entre os poderes pressupõe que, quando se verifica o excesso de um poder, os outros reequilibrem a paridade necessária à preservação do sistema democrático. Essa é uma responsabilidade que nos cabe, inalienável ao poder que recebemos das urnas. Cabe a nós, senhores senadores e senhoras senadoras. O senador lembrou ainda que situações muito diferentes estão sendo maldosamente equiparadas e que criminosos confessos e condenados que foram beneficiados por uma anistia recusam o perdão a inocentes que caíram em uma armadilha. Exalci Lucas lembrou ainda que os senadores têm o dever constitucional de controlar os atos de ministros de cortes superiores. Ele exemplificou: não podemos nos omitir quando o presidente da mais alta corte, numa discussão de rua, diz a um manifestante perdeu mané. Ele está sendo impróprio e deixando claro que tem lado, o que não se coaduna com a função pública que exerce. Essa situação análoga exige de todos nós uma discussão clara e uma tomada de posição definitiva. Exalci Lucas afirmou: uma coisa é fazer justiça. Todos nós desejamos que a justiça exista, seja imparcial e que todas as pessoas respondam na justiça pelos seus atos em desacordo com as leis. Outra coisa é justiçamento, próprio dos regimes autoritários ou de poderes despóticos. O senador explicou: os mais renomados juristas do país têm afirmado que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal e por um juízo autonomeado não tem respaldo legal. Significa uma clara supressão de instâncias. Cidadão sem foro privilegiado
deve ser julgado na primeira instância, com direito aos recursos previstos em lei, às instâncias superiores, e não diretamente no Supremo, quando não há possibilidade de recurso, portanto julgado por um juiz autonomeado e manifestamente parcial. É uma afronta ao devido processo legal e, pior, referendado por seus pares. O senador relatou: esses cidadãos presos previamente e condenados pela mídia não têm nenhum direito de defesa. Os advogados não têm acesso aos autos e não podem fazer sustentação oral. O que diria o grande Sobral Pinto numa hora dessas? Justiça sim, justiçamento não. Isalci Lucas fez um apelo. Hoje, os juízes que ali estão não recebem mais a confiança do povo. Temos que saber ouvir a voz rouca das ruas e corrigir os excessos, voltar à harmonia e independência dos poderes previstos na Constituição, antes que a sociedade demonstre de outras formas o seu manifesto descontentamento. Senhoras e senhores, este parlamento eleito pelo povo deve encontrar na anistia já sugerida por nossos juristas e patriotas, bem como por milhares de cidadãos brasileiros, a forma adequada de voltar o país para a normalidade. Senhor presidente, senhoras senadoras, senadores, presidente, venho a essa tribuna depois de uma longa reflexão. O presidente Tancredo Neves disse aqui dessa mesma tribuna que os homens públicos devem saber ouvir a voz rouca das ruas. Recolhe-se hoje no Brasil inteiro uma visão muito negativa em relação ao Supremo Tribunal Federal e ao governo que aí está. E isso não é bom nem para a justiça e nem para o sistema democrático. O excesso de personalismo e de exposição pública de alguns eminentes ministros da mais alta corte pode estar maculando a imagem da deusa da justiça, representada aqui mesmo na Praça dos Três Poderes, na escultura de Sesquiate, uma deusa cega, de olhos vendados, pois que não deve julgar quem quer que seja pelo nome ou por sua ideologia, mas julgar os fatos à luz das leis, independente de quem está sendo julgado. A deusa grega deve estar com vergonha de ali estar. Senhoras e senhores, todos sabemos que os cidadãos brasileiros que participaram das manifestações de 8 de janeiro de 2023 foram presos antes das sentenças, julgados como manadas, e estão sendo suprimidas todas as instâncias de julgamento, o que significa também em suprimir o amplo direito de defesa. Nessa linha, o ex-presidente Michel Temer, com uma longa experiência política e competência jurídica, veio a público defender uma anistia modulada, que significaria anistiar os manifestantes e permitir que sejam julgados na primeira instância, como reza o direito para todos os brasileiros, apenas e somente aqueles com provas inequívocas de que tenham destruído bens públicos. Esses devem ser julgados por depredação ao patrimônio público. Isso vale para todos, inclusive aqueles que depredaram instituições e com suas tintas colocam suas frases em pontes, prédios públicos, viadutos há anos. Isso existe diariamente e por apoiadores, inclusive do atual governo. Nunca foram julgados, mas o batom da cabeleireira a colocou presa e sem a presença de seus filhos menores. É isso? É essa a justiça? Na mesma linha também se pronunciou o ministro da Defesa do governo Lula, Múcio Monteiro, cuja experiência sabe bem o que seria de fato um golpe. Ele sabe que isso não houve e defendeu a anistia para os manifestantes, bem como mostrou que militares das Forças Armadas jamais agiram na linha de um golpe militar. Não houve golpe, disse o ministro Múcio, mas isso sempre soubemos. Ora, vamos ser claros, os populares que manifestaram sua indignação com o resultado eleitoral estavam desarmados
E ainda que entre eles houvesse algum dos baderneiros, seria absolutamente impróprio imaginar que estariam dando um golpe, sem canhões, sem metralhadoras, desarmados e sem apoio das Forças Armadas. Por isso, existem duas alternativas. A primeira é o presidente da República propor a anistia, a exemplo do que fez o presidente Juscelino Kubitschek, nos episódios de Jacareacanga e Aragarças, pacificando o país. Ou este Congresso Nacional usar as suas prerrogativas e aprovar essa anistia. A harmonia entre os poderes pressupõe que, quando se verifica o excesso de um poder, os outros reequilibrem a paridade necessária à preservação do sistema democrático. Essa é uma responsabilidade que nos cabe, inalienável ao poder que recebemos das urnas. Cabe a nós, senhores senadores e senadoras. Mas vamos analisar os dois lados, os aspectos e as vontades. Senhoras e senhores, desnecessário dizer ainda que, na mesma forma que militantes da esquerda julgam que o então juiz Sérgio Moro teria interferido nas eleições de 2018 ao condenar e prender Lula, os militantes de direitas consideram que o Poder Judiciário está agora interferindo nas próximas eleições ao tornar inelegível o ex-presidente Bolsonaro. Prestem atenção. No caso de Lula, sem fazer juízo de valor, havia uma denúncia de corrupção sistêmica, havia provas com delações e hoje há processos e julgamentos em vários países, não só aqui, como em nossos vizinhos da América do Sul, mas também nos Estados Unidos. Aqui são inocentes, lá não são. Aqui temos amigo do meu pai, lá são julgados pelo crime que cometeram. Já no caso do presidente Bolsonaro, a acusação seria ele ter se reunido com embaixadores para falar de suas preocupações com o sistema eleitoral. Mas o detentor de mandato não pode tornar públicos seus eventuais questionamentos? Isso é crime? Claro que não é, e todos sabem disso. Corrupção não é democracia, e toda e qualquer interferência no processo eleitoral não deve ser tolerada, seja por quem for, em nenhum caso. Isso contribui para a democracia pelo qual tanto lutamos. Senhoras e senhores, não podemos nos omitir. Quando o presidente da mais alta corte, numa discussão de rua, diz a um manifestante: perdeu o mané, ele está sendo impróprio e deixando claro que tem lado, o que não se coaduna com a função pública que exerce. Essa situação análoga exige que todos nós, uma discussão clara e uma tomada de posição definitiva. Uma coisa é fazer justiça. Todos nós desejamos que a justiça exista, seja imparcial e que todas as pessoas respondam na justiça pelos seus atos em desacordo com as leis. Outra coisa é justiçamento, próprio dos regimes autoritários ou de poderes despóticos. Os mais renomados juristas do país têm afirmado que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal e por um juízo autonomeado não tem respaldo legal. Significa uma clara supressão de instâncias. Cidadão sem foro privilegiado deve ser julgado na primeira instância, com direito aos recursos previstos em lei. As instâncias superiores e não diretamente no Supremo, quando não há possibilidade de recurso. Portanto, julgados por um juiz autonomeado e manifestadamente parcial, é uma afronta ao devido processo legal. E pior, referendado pelos seus pares. Esses cidadãos presos previamente e condenados pela mídia não têm nenhum direito de defesa. Os advogados não têm acesso aos autos e não podem fazer sustentação oral. O que diria o grande Sobral Pinto numa hora dessas? Justiça sim, justiçamento não. Por fim, basta andar nas ruas e conversar com as pessoas comuns. Há evidência de algo muito errado.
As pessoas podem hoje não saber, como antes, os 11 titulares da seleção brasileira de futebol, mas todos sabem quem são os 11 ministros supremos, antes respeitados e que só falavam nos autos. Hoje, os juízes que ali estão não recebem mais a confiança do povo. Temos que saber ouvir a voz rouca das ruas e corrigir os excessos, voltar à harmonia e independência dos poderes previstos na Constituição, antes que a sociedade demonstre de outras formas o seu manifesto descontentamento. Senhoras e senhores, esse parlamento, eleito pelo povo, deve encontrar na anistia já sugerida por nossos juristas e patriotas, bem como por milhares de cidadãos brasileiros, a forma adequada de voltar o país para a normalidade. Muito obrigado, senhor presidente. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org